Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 72 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2017 que exige que a gente conheça e saiba interpretar um gráfico, mais especificadamente um gráfico de linhas. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um gráfico de linhas, só que é um gráfico um pouco diferente, porque além do eixo horizontal, que cresce nesse sentido, e do tradicional eixo vertical aqui no canto esquerdo, a gente tem também um eixo vertical do lado de cá, tá? Então a gente está medindo aí, são duas grandezas iguais, que é quantidade de água armazenada, só que de reservatórios diferentes. Tá? Então você vai medir isso um reservatório de um lado, um reservatório do outro lado do gráfico. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui para resolver uma questão desse tipo, porque cada linha corresponde a um lado do eixo, tá certo? Então vamos ler essa questão e entender o que ela está querendo. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Então aqui, ó, pelo gráfico, a gente tem que o reservatório A é representado pela bolinha e o reservatório B é o triângulozinho colorido. Então a gente tem uma linha para o reservatório A e uma linha para o reservatório B. O eixo horizontal aqui embaixo é tempo, então de 0 a 20, que é o tempo lá no período de 20 horas. E o eixo vertical do lado esquerdo é referente ao reservatório A, as bolinhas. E do lado direito é referente ao reservatório B, os triângulos. Bom, e aí ele te dá esse gráfico e pergunta simplesmente o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é quanto? E aí a gente vai ter que ver, né? Bom, o que acontece? Temos que tomar cuidado pelo seguinte fato. As escalas dos dois eixos, do reservatório A e do reservatório B, são diferentes. Então a gente vê aqui que, por mais que esses dois pontos aqui, ó, vamos supor esse primeiro ponto aqui, esse e esse, eles estão correspondendo, essas linhas estão juntas, eles estão no mesmo ponto. Só que, nesse ponto, o reservatório A tem uma certa quantidade de litros, que corresponde aqui a um valor entre 10 e 20 mil. Já o reservatório B, nesse ponto, ele vai ter uma quantidade de litros em um valor abaixo de 10 mil. Tá vendo? Então, por mais que eles sejam pontos que estão coincidindo ali, nessas retas estão coincidindo nesses pontos aqui, isso não corresponde a ter a mesma quantidade de água, porque as escalas dos dois eixos são diferentes. Então, a gente tem que sempre analisar ponto a ponto, porque não interessa se eles estão juntos aqui no mesmo ponto, porque as escalas dos eixos são diferentes. Então, vamos lá. Então, aqui a gente também não vai ser igual, né, no segundo ponto aqui, porque para o A vale 30 mil, para o B vai valer um valor entre 10 e 20 mil. E nem nesse ponto aqui. Aí a gente começa a analisar, vamos pensar nessa parte aqui agora. Só que nessa parte aqui também a gente ainda não tem uma quantidade igual de A e B. Porque nesses pontos aqui, ó, em todos esses pontos aqui, o B está valendo, está com uma quantidade de 30 mil. Vamos analisar aqui o caso do A agora. Então, o A, nesse ponto, ele tem entre 50 e 60, que não vale 30 mil. Nesse ponto, ele tem 50, que não é 30 mil. Nesse ponto,
ele tem 40, que não é 30 mil. Nesse ponto, ele tem 30. Opa! Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, nesse tempo aqui, o A, nessa 1 hora, né, de 8 para 9, o A vai ter 30 mil litros e o B, que está aqui em cima, nos triângulozinhos, também vai ter 30 mil. Então, essa hora aqui, ó, essa hora aqui, ela vale para a gente. Essa 1 hora que passou com os dois com a mesma quantidade. Essa, temos 1 hora. Vamos continuar. Continuando aqui, ó, o B, nesse ponto aqui, o B continua com 30 e o A não vai valer 30. Então, não é. Nesse outro ponto, nesse outro conjunto daqui, a gente tem o A valendo 60 e o B valendo um valor abaixo de 40. Então, não. Em todos esses pontos, esse padrão vai se manter. Tá vendo que a gente sempre vai ter o A num valor menor, só que não suficientemente igual. Nesse outro conjunto aqui agora, a gente tem o A entre 70 e 80 e o B abaixo de 50. Então, em todos esses conjuntos de pontos aqui, ó, isso daqui não vai dar certo, não vai ser igual. Vamos analisar nesse ponto aqui, ó. Os dois estão um em cima do outro, que é o caso lá do início, que também não vai dar, porque as escalas são diferentes. A gente vê aqui que o B está valendo entre 70 e 80, e o A já está com 150. E nesses pontos em diante, a gente tem um valor de B inferior, né? Um valor de B aqui inferior ao A, que já é maior, já tem uma escala bem maior. Então, a única região que satisfaz aqui a condição de ter a mesma quantidade é esse primeiro momento aqui, ó. Esse único momento aqui entre 8 e 9 horas em que tanto o A quanto o reservatório B tinham 30 mil litros de água. Então, o número de horas em que os reservatórios contêm a mesma quantidade é somente 1 hora, de 8 a 9. Esse é o único pedaço. Então, pessoal, esse era um gráfico, essa era uma questão que exigia que a gente só interpretasse o gráfico, só que é um gráfico um pouco complicado de se interpretar, um gráfico um pouco diferente. Por quê? Por mais que essas duas retas estejam falando de uma mesma medida, que é a quantidade de água em um reservatório, são reservatórios diferentes e ele criou até 2 eixos para criar 2 escalas diferentes. Então, a gente só tem que tomar cuidado nesse caso aqui, que você tem 2 eixos, beleza? Então, essa é a questão de hoje. Ele só queria que a gente interpretasse um gráfico. São questões bem comuns, tá, de aparecer no Enem, essas questões de interpretação de gráfico, mas não significa que elas sejam fáceis. Você tem que ir com calma, que dá tudo certo. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!